aí, pô, beleza? Hoje eu gostaria de trazer mais uma mensagem para vocês no livro de Lucas. Lucas no capítulo 19 e vai até o versículo 10. E é justamente a história de Zaqueu, o publicano. Traz por título Zaqueu, o publicano. E eu chamo dessa mensagem de a mensagem na mensagem. Porque justamente cada aspecto dela, até o encerramento ali no versículo 10, traz tudo que o Senhor quer que a gente faça durante esse momento de reconhecimento ou de desejo de conhecer a Ele. Então vamos lá, vou ler com vocês aqui rapidinho. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Que? Entrará para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aspecto maravilhoso que aconteceu justamente a salvação, como a gente vê aqui nesse versículo 10. Mas o mais interessante é toda a trajetória dessa passagem, a qual eles fizeram questão de relatar na Bíblia Sagrada. Porque a palavra diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Então, no primeiro momento, surgiu um desejo no coração dele de conhecer quem era Jesus. Porém, essa condição física, mas não só ela, juntamente com a multidão, o impedia de conhecer Jesus. Então, aquele momento, o que eu aprendo com essa mensagem é que não só a questão física atrapalhava esse chegar até Jesus, mas o que mais atrapalhava ele chegar até Jesus era a visão da multidão. Ou seja, no momento que ele estava ali no mesmo ambiente daquela multidão, o olhar dele meio que também era o da multidão. E se a gente vê, por exemplo, na própria cidade do nosso Senhor Jesus Cristo, em Nazaré, acho que reflete muito o olhar da multidão, era muito esse olhar, sabe? Olhando para o nosso Senhor Jesus, nesse olhar da multidão era, aquele dali é o filho de José, o carpinteiro. Era esse olhar que a multidão tinha, porém a palavra fala de que Zaqueu, ele teve justamente uma ideia, ele subiu numa figueira. E que a mensagem traz, ou que eu aprendi meditando nessa mensagem, é que o nosso olhar não tem que ser o olhar da multidão. O nosso olhar tem que ser o olhar de cima da figueira. E por que eu digo isso? Porque o olhar não está significando apenas uma mudança de posição, mas uma mudança no o que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A visão das pessoas junto da multidão era: aquele dali é o carpinteiro, filho de José e da Maria. Porém, um olhar já de cima da figueira era um olhar dizendo: aquele dali é o que pode transformar a minha vida e eu quero vê-lo. E para a gente alcançar esse olhar, a gente tem que subir na figueira. Porém, subir na figueira vai implicar que a gente rompa com a multidão. Eu gostaria de ler outras passagens com vocês. Primeiro em Mateus 9:18. Na verdade, vou ler em Lucas 8:40 primeiro. Lucas 8:40, versículo 56. Lucas 8,
versículo 40 até o 56, que diz assim, ó, Lucas 8, 40, que traz por título A Filha de Jairo e a Mulher que tinha um fluxo de sangue. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro. E os que estavam com ele, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E além dessa mensagem aqui, eu gostaria de ler agora em Mateus 9,18. Mateus 9,18. Mateus 9,18 traz justamente assim. Na verdade, Mateus 9,18 traz a mesma mensagem, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Vou ler, na verdade, Mateus 20, 29 e 34. Mateus 20, 29 e 34. Mateus 20, capítulo 29 até o 34, que diz: Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Ou seja, além lá da mensagem de Zaqueu, dizendo que tem que haver um romper com a multidão, e o romper de Zaqueu não foi apenas pela baixa estatura dele, uma condição física, mas agora um novo olhar, que não era mais o olhar da multidão, mas o olhar de cima da figueira. Entende? O olhar de cima da figueira era um olhar completamente diferente. E nessas duas mensagens, tanto dos cegos de Jericó, com a mulher que padecia do fluxo de sangue, eles tiveram que romper com a multidão. E se nós já criamos desejo no nosso coração de conhecer Jesus, e agora a gente já não tem mais esse olhar da multidão, tem que haver um romper com a multidão. E a multidão, a vida de cada é uma coisa, não é a mesma coisa. Tipo, cada pessoa tem uma dificuldade e há necessidade que a gente rompa com essa dificuldade. E o romper a dificuldade ali na mensagem de Zaqueu foi que ele subiu na figueira. Ou seja, ele mudou esse olhar, o olhar dele, o olhar da multidão. Muitos estavam ali apenas para, não porque reconhecia que ali estava o Salvador, aquele que estava destinado e apontado pelas promessas que viria para remir o povo de Deus. Porém, o olhar de Zaqueu era assim, que ali está o meu Salvador, ali está aquele que pode mudar a minha vida. A palavra diz que Zaqueu vai e sobe nessa figueira. Então, que a gente tem em mente que, eu não sei qual é a multidão na tua vida, mas há a necessidade que a gente rompa com essa multidão. A palavra diz que Zaqueu subiu justamente na figueira. Se a gente voltar lá em Lucas, capítulo 19, que é a mensagem, olha o que ele diz, seguindo a mensagem. Por isso que diz, tipo,
seguindo a mensagem, olha o que ele diz. Após Zaqueu subir na figueira, correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa é uma das coisas mais interessantes nessa mensagem, porque a partir do momento que ele rompeu com esse olhar da multidão, o olhar dele já era um olhar de cima da figueira, o que acontece é que aquele a quem ele estava querendo conhecer vem até ele e mais, o chama pelo nome. Ou seja, Jesus já o conhecia, ele estava ali, nossa, quem é esse homem, de tanto que ele fala, se tudo que ele fala, que falam dele é verdade, ele pode mudar a minha vida, mudar a minha história. Então ele sobe na figueira e a palavra diz que Jesus, passando diante dessa figueira, ele para nessa figueira e olha para cima e diz: Ei, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, ele estava chamando ele pelo nome. Entende como isso é louco, essa mensagem? É linda, porque ele estava ali querendo conhecer que era Jesus, mas Jesus já o conhecia, e tem alguns versículos que traz para nossa memória que Cristo já nos conhece. Gostaria de ler com vocês em Isaías 44:4. Isaías 44:4. Olha o que diz. 44:4. Na verdade, o 3. Isaías 44, 2. Começar do 1. Isaías 44, começar do 1 até o 2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e que te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó servo Jacó, não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Ou seja, aqui, a primeira parte do verso 2, ele está dizendo: assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre. Se a gente for também no livro de Jeremias 1, e no verso 5, Jeremias 1, 5 diz assim, ó: antes que te formasse no ventre, te escolhi, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, aqui estava falando do ministério de Jeremias, mas não somente para Jeremias, o Senhor conhece a todos nós. Se a gente for também no livro de Êxodo, livro de Êxodo diz o seguinte, Êxodo no versículo 33 e no verso 12. Êxodo 33, 12 diz assim, ó: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me disseste, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, esse verso aqui traz justamente o que aconteceu lá com Zaqueu, porque enquanto ele estava querendo conhecer, o Senhor estava diante dele, o chamando pelo nome, assim como diz aqui no verso 12, na segunda parte: e tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Ou seja, enquanto que eu aprendo aqui, quando a gente já rompe, quando surge o desejo no nosso coração de conhecer Jesus, e a gente já rompe com essa multidão, agora nosso olhar não é mais o olhar da multidão, mas um olhar diferente, um olhar agora de cima da figueira. A palavra diz que o Senhor, ele vem até nós, e ele nos conhece, nos chama pelo nome, mais dizendo: ei, vem, porque eu vou cear contigo. O desejo do nosso Senhor é cear com a gente. Se a gente ler lá no livro de Apocalipse 3, olha o que diz em Apocalipse 3, no versículo 20. Apocalipse 3, 20. Olha o que dizem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O desejo do nosso Senhor é ceiar com a gente. Mas para isso a gente tem que ouvir a voz dele, tem que haver um desejo no nosso coração, assim como Zaqueu havia um desejo no coração dele de conhecer a Jesus. Ele rompeu com essa multidão, já subindo na figueira, então ele aceitou isso, já tinha um desejo no coração dele de conhecer Jesus. Então talvez ele fala: nossa, eu quero conhecer, mas tem tanta gente, sabe, na minha frente, tanta gente mais próxima, porém que ele não sabia que Jesus vinha até ele
dizendo: ei, desce depressa, porque eu vou repousar em tua casa. Isso é maravilhoso. E eu fico brincando que eu acho que Zaqueu foi o primeiro parkour da história. O primeiro, não sei se todo mundo sabe o que é parkour, é pessoas que pula de um prédio pro outro, faz essas coisas radicais. E por que que eu digo isso? Porque eu não sei vocês, mas imagina vocês querendo conhecer uma pessoa muito, isso é o desejo máximo do teu coração, e aí você sobe. Pra quem não sabe, a figueira é uma árvore bastante frondosa. Então eu imagino Zaqueu lá em cima da árvore, aquele a quem ele estava querendo conhecer estava justamente chamando pelo nome, dizendo: ei, desce depressa, porque eu vou pousar em tua casa. Eu não sei vocês, mas eu imagino Zaqueu tendo todo cuidado, descendo com toda delicadeza. Imagino Zaqueu saltando de lá de cima, talvez até rolando no chão, batendo a poeira, porque ei, Cristo chama. E o final da frase é: desce e desce depressa, sabe? Cristo tem pressa. Quando surge o desejo no nosso coração, ele não demora, ele vem até nós dizendo: ei, vem, vem, mas vem depressa, sabe? Se já tem um desejo no seu coração, mais uma vez aqui falo, de conhecer a Deus, se isso já surgiu em você, e se mais, se você já está lutando ou já venceu essa multidão que tem tentado te impedir de chegar até Ele, seu olhar já é um olhar de Zaqueu em cima da figueira, um olhar dizendo: ei, ali está aquele que pode me salvar, ali está aquele que me ama, sabe? Que Cristo já está indo até você e está dizendo: ei, vem depressa, porque eu quero cear contigo, eu quero repousar em tua casa. E aí, se a gente voltar agora na mensagem, nos versos que se seguem, o que diz aqui, sabe, após Cristo pedir para ele descer depressa, ele prossegue, e apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: